a parte passiva, que é a procura dessas instituições a nós para a gente ir, por exemplo, resolver um problema de apologia ao nazismo, que tem acontecido semanalmente, infelizmente, no Brasil. Então, quando tem uma apologia ao nazismo em alguma escola, uma suástica, alguma frase, etc. e tal, a coordenação da escola precisa ter dois, ou da faculdade ou da escola, isso até é uma dica para quem presenciar uma apologia ao nazismo, são dois caminhos. O primeiro é o caminho da disciplina, é um caminho disciplinar que, por exemplo, pode ser aí de acordo com as regras da instituição, como uma advertência ou eventualmente expulsão da pessoa que perpetuou isso, ou eventualmente até uma questão criminal, dependendo do que acontecer. E a questão educacional, que não pode ser esquecida, que é a parte pedagógica educacional, que não é só punir ou advertir, porque a pessoa pode ter feito isso por apologia, a pessoa pode fazer isso por ignorância. É a parte educacional, que é a parte dos outros em volta que presenciaram isso e eles entenderem por que isso é errado. Que aí é a parte educacional, que é onde a gente entra. A gente não entra na parte jurídica, tem instituições que fazem isso, tem a comunidade judaica, tem as instituições representativas, a federação, a confederação, que é a CONIB, mas também tem a parte educacional. A parte educacional nós entramos com aulas, palestras, livros, materiais, seminários, vídeos, enfim. A gente já fez isso em vários estados que tiveram apologia, de inclusive levar sobreviventes do Holocausto para eles contarem as histórias deles na fuga, né? Como sobreviveram, para que para as pessoas escutarem e entenderem que esse tipo de brincadeira não é cabível. Seu avô foi um, não foi? Meu avô foi um. Eu quero escutar mais sobre a história da sua família. Mas ainda falando sobre a parte das escolas, né, minha parça? A gente estava conversando aqui em off do que está acontecendo no dia de hoje, né, ao redor do país. É aniversário do massacre de Columbine e os pais não mandaram seus filhos para a escola no dia de hoje por conta de ameaças, de massacres mesmo, né? O que você está sabendo sobre isso? Quais medidas as escolas ao redor do mundo, que você já escutou sobre atentados fora, tomaram para se proteger diante disso? Olha, cada país tem uma peculiaridade diferente em relação a esse tipo de crime e esse tipo de apologia à violência. O Brasil precisa encontrar rapidamente critérios e são critérios em vários setores, não é somente uma coisa. Então, além de ser o aniversário de Columbine, é hoje o dia que Hitler nasceu, 20 de abril de 1889, se não me engano. Então, eu acredito que Columbine foi motivado por essa data, porque senão seria uma coincidência muito grande ser no mesmo dia. Eu recebi recentemente aí uma suástica numa porta na USP de uma amiga, dizendo com uma foto, acredito que a foto tenha sido de hoje, escrito a data 20/4/2023 e uma suástica na porta de um banheiro. Então, assim, a sociedade inteira precisa chegar numa ação, num que a gente chama de um protocolo de trabalho de ação, que vai de segurança pública, física, à educação. A educação é largo prazo. Você não resolve o problema educacional em um ano, nem em meio ano. Mas para que as pessoas tenham a sensação de segurança, você precisa resolver a questão da segurança. Israel já teve atentados em escolas. Na década de 70, se não me engano, teve uma invasão do Líbano de um terrorista que entrou numa escola na cidade de Maalot e matou dezenas de crianças. Teve atentados em ônibus escolares e por aí vai. Então, você tem uma série de ações. Com um país pequeno como Israel, é muito mais fácil de resolver isso, até porque Israel não tem a questão, não é um país dividido em estados, e os estados no Brasil, como uma república federativa, você tem quem manda na polícia é o estado, não é o governo federal. Então você tem os estados que vão fazer, tem estados que não vão fazer, tem estados que precisam de recursos, tem estados que têm recursos sobrando. Então você tem uma série de o que a gente chama de um multirão de ações e um task force, como é que fala em português? Uma força-tarefa. Uma força-tarefa que precisa ser feita, em que
todos têm o mesmo interesse. E nesse